aqui nós vamos começar a falar sobre circuito em série. Quer dizer, o circuito em série, o grande exemplo seria as lâmpadas de Natal, né? Quando você compra a lâmpada de Natal, vem lá 100 lâmpadas, uma sequenciada, uma atrás da outra. Perceba que na sua lâmpada de Natal, quando queima uma delas, todo o circuito ele é interrompido, né? A lâmpada inteira, o conjunto inteiro, ele é interrompido. A gente vai ver de forma prática isso daqui a pouco, mas eu queria que você observasse essa representação aqui. Veja, eu vou afirmar que esse aqui é o polo positivo, logo esse aqui é o polo negativo. Então a corrente elétrica ela sai desse ponto aqui, tudo bem? E veja, ela é obrigada a passar por essa resistência, ela é obrigada a passar por essa resistência e obrigada a passar por essa resistência até chegar na parte negativa. Então a corrente elétrica ela se mantém o tempo todo. Então se eu chamar isso aqui de corrente I1, aqui vai ser a corrente que passa pela resistência 2, vou chamar I2, e aqui vai ser a corrente elétrica que passa pela resistência 3. Perceba, como essa corrente elétrica ela não se perde, então eu posso afirmar que a corrente elétrica I vai ser igual I1, que vai ser igual I2, que vai ser igual I3. Bom, nós vamos ter uma seguinte situação. Imagina que eu trocasse essas três resistências aqui por uma só. Ou seja, uma resistência que equivalha a essas três juntas aqui. Então é importante, você vai ver que vai ser solicitado muito esse tipo de cálculo para você, o cálculo da resistência equivalente. No cálculo da resistência equivalente, como é que a gente calcula? Vai ser a somatória de R1 mais R2 mais R3. Outra coisa que eu queria também chamar a atenção, cada uma dessas resistências, ela consome um pouco da tensão. Então, se você pensar na sua casa, a tensão da sua casa provavelmente seja 220 volts. Se você pegar a lampadinha de Natal, cada uma delas, ela não consome 200. Se você pegar uma lâmpada daquela e colocar na tomada de 220 volts, ela vai estourar, tudo bem? Vai ter um risco aí de acidente na sua casa, inclusive porque você está ligando uma voltagem muito alta para um equipamento que precisa de uma voltagem muito baixa. Então, como que aquele conjunto de lâmpadas sobrevive a uma voltagem de 220 volts? Na verdade, cada lâmpada ela consome um pedaço da voltagem. Então, se você pensar que nós temos 100 lampadinhas daquela, 100 lâmpadas de Natal sequenciadas num circuito em série, cada lâmpada daquela vai consumir 2,2 volts. Então, se você pegar uma pilha sua, que é 1,5, você vai perceber que ela vai acender, com um brilho mais fraco, mas vai acender. Então, o que a gente pode deduzir com isso? Que a tensão total, se eu pegar aqui, medir aqui a DDP do circuito total, vai ser igual à tensão consumida pela resistência 1, então nós temos aqui a resistência 1 consumindo uma tensão que eu vou chamar de U1, mais a tensão consumida pela resistência 2, então nós temos aqui a resistência 2 consumindo mais um pouquinho dessa tensão, mais a tensão consumida pela resistência 3. Então, nós temos aqui essa situação. É por isso, você vai ver mais para frente, quando a gente pega uma lâmpada e liga ela em série, você diminui o brilho dela. A gente vai fazer esse experimento logo mais. Guardem aqui essas anotações. E melhor do que isso, entenda o raciocínio que está por trás disso. Então, quando eu fecho o circuito e ligo aqui o interruptor, nós temos aqui uma corrente elétrica que passa pelos fios, passa pela lâmpada e volta. Então, esse circuito aqui ele se fecha. E a lâmpada aqui ela seria uma resistência. Então, lembra aí da primeira lei de Ohm? U igual a R vezes I, ela funciona justamente por conta
da combinação desses três fatores. Certo, então a primeira coisa que a gente vai fazer é testar todas as lâmpadas. Então a primeira aqui, ela funciona. A segunda funciona também. E a terceira funciona também. Bom, a ligação em série, o que ela indica? Que a gente vai ligar o primeiro terminal, a saída da corrente vai sair por esse jacaré, ele vai ser conectado à entrada da próxima lâmpada. Nós vamos colocar a saída dele na entrada da próxima lâmpada e vamos fechar o circuito ligando a saída na própria pilha. Então, se você reparar bem, o brilho de cada lâmpada diminuiu bastante. Quer dizer, é um brilho bem mais sutil, mas ele existe. Isso acontece por quê? Acontece porque você tem uma divisão da tensão por essas três lâmpadas aqui. Nós vamos fazer um circuito agora apenas com duas lâmpadas em série. Então, esse terminal aqui vai ser ligado nessa posição. A saída da corrente vai passar por essa lâmpada e entrar na próxima lâmpada. E nós vamos fechar o circuito apenas com duas lâmpadas só. E essas duas lâmpadas estão em série. Então veja aqui o brilho dessas lâmpadas. Já é um pouquinho maior do que quando a gente tinha apenas 3. E veja, a grande questão do circuito em série, que quando eu desligo, quando eu desconecto uma das lâmpadas, ou se eu tirar aqui uma das lâmpadas, ou se elas queimassem, né? Todo o circuito para de funcionar. Isso aqui é o princípio lá da lâmpada pisca-pisca, né? Quando uma lâmpada queima, todo o circuito queima, porque a corrente ela passa por cada lâmpada. Então, se eu interrompo uma delas, você não tem o circuito, não tem a corrente elétrica correndo nesse circuito.